temática de hoje é: cuide da sua vida. Ponto de exclamação. Cuide da sua vida. Ponto de exclamação. Tolere o seu próximo. Ponto de exclamação. Então nós vamos tratar disso a partir de um conselho apostólico. Nós vamos mergulhar um pouquinho aqui no capítulo 14 da carta de Paulo aos Romanos. É uma carta interessante, é uma carta fabulosa. Olha só, observe isso aqui. No primeiro versículo ele diz: ora, quanto ao que está enfermo na fé. Conseguisse colocar ali, Di? Sim? Então vamos lá, eu vou ler aqui, você repete lá. Ora, quanto ao que está enfermo na fé. Eu tenho que parar aqui, eu nem vou continuar. Por que eu vou parar aqui? Porque já de cara, essa frase do Paulo me chama a atenção. Vamos pensar na palavra fé. Isso é aula, tá? A palavra fé, aqui dentro do texto. Vocês lembram o que significa fé? Você lembra de um item da palavra fé? Para aí, um por vez. Vamos lá. Primeiro, confiança. Coragem. Fidelidade. Coloca lá para nós, Diego. Nós vamos dissertar, então, primeiro sobre essas três características da fé. O Paulo está dando um conselho aos irmãos de Roma e nós vamos ouvir esse conselho, já que nós temos os escritos de Paulo. Vamos ver o que ele vai dizer para os irmãos de Roma e cada um de nós vai ver se isto faz parte da consciência crística ou é uma coisa boba que o Paulo escreveu. Vamos ver se nós estamos conectados consciencialmente no que Cristo pensa, ou se a gente só vai levando o barco aí de qualquer maneira, e aí bate no peito que eu sou evangélico, outros que é protestante, entendeu? Enfim, olha só. Então ele diz, ora, quanto ao que está enfermo na fé. O Paulo diz que é possível ficar doentinho na fé. O que significa adoecer na fé? Primeiro, uma enfermidade na fé trata de fraqueza. A enfermidade causa fraqueza. Então, a tradução também poderia ficar assim: quanto ao que está fraco na fé. Fraco na fé. Que está perdendo a fé. As enfermidades levam à morte. Em alguns casos, a fé também pode se acabar, se extinguir. Eu queria avaliar com você a partir da palavra fidelidade. Fé é fidelidade. Como é que podemos enfermar a nossa fidelidade? Você já parou para pensar? Como é que a sua fé, a minha fé, a nossa fé pode enfermar? Se ela é comparada à fidelidade, o que seria o antônimo de fidelidade? Porque o enfermar da fé é a perda da própria fé. Por conseguinte, se fé é fidelidade, enfermar na fé é perder a fidelidade. Então, uma das enfermidades da fé é eu me tornar infiel. Olha que coisa interessante. E o Paulo diz que tem pessoas que perdem a sua fidelidade. A outra característica da fé é confiança. Como é que eu adoeço na minha confiança? A enfermidade da confiança me leva ao quê? Descrer.
Entendeu? Desconfiar. Olha que coisa interessante. Não ter mais convicção. Duvidar. Se eu enfermo na minha fé, eu posso, ao invés de me encher de confiança para encarar a vida, eu posso ter essa inversão em mim. Você não conhece ninguém que desconfia de tudo? Não tem mais energia para esperar? Olha que coisa interessante. Então, adoecer na fé é um grande problema. Terceira característica é? Coragem. O que é enfermar a coragem? Quando eu não tenho coragem, eu tenho medo. Você já pensou se eu deixo a minha fé doente, eu vou acabar infiel, sem confiança, tá? Então, desconfio de tudo, de todos, no fim desconfio até de Deus, né? E acabo ficando um covarde, não tendo mais coragem, me enchendo de medo, de temores, o que vai ser, como vai ser. Você tem visto alguém enfermo por aí? É de se meditar a respeito. Mas a questão aqui é, como é que está a minha fé? Porque é interessante, o escrito de Paulo, olha bem como ele coloca: ora, quanto ao que está enfermo na fé. Ele está tirando os que estão lendo a carta da condição de enfermo na fé. Em outras palavras, o Paulo está dizendo que a comunidade cristã não é doentia na fé. Não deve ser doentia na fé. A comunidade cristã deve ser sã na fé, saudável. O que significa que a comunidade cristã deve ser fiel. A comunidade cristã deve ser cheia de confiança. A comunidade cristã deve ser ousada, corajosa. É o mesmo Paulo que escreve a Timóteo e diz que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de coragem. Ele não nos deu um espírito de medo, mas de ousadia. Eu gosto das expressões do salmista quando ele, poetizando, né, falava para Deus, entende? Ele disse, em Deus, ou falava de Deus, em Deus nós faremos proezas. Com Deus nós vamos encarar a vida e nós vamos ser bem-sucedidos. Essa era a consciência dele em Deus. É assim que nós devemos ser, sãos na fé. Paulo continua. Quanto ao que está enfermo na fé, quanto ao que está acovardado, ao que está sem confiança, e que está até em alguma condição de infidelidade, entende? Recebei-o, não em contendas e sobre dúvidas. O Paulo diz, o que a gente faz? Nós, que estamos sãos da fé, quando chega um que está doentinho da fé, o que é para nós fazer? Recebe-o, primeiro, acolhe. Na comunidade cristã, desenvolvida, evoluída, madura, não existe rejeição. Não existe divisão. Se tiver divisão, pode ver que tem doente na fé. Se tem rejeição, pode observar que tem algum problema com a fé. A fé está abalada, está doente. Porque na lógica cristã, a gente recebe, a gente abraça, a gente ajuda, a gente aconselha,
A gente ora juntos. A gente chora junto e se alegra junto. A gente reparte. É tudo de bom que você pensa. Esse é o conceito cristão. A consciência crística nos leva a isto. Paulo continua. Por que não é para receber o doentinho com confusão, com dúvidas? Entendeu? Ele diz assim, porque um crê que de tudo se pode comer, e outro, que é fraco, ele diz que não pode comer carne, só pode ser vegano, ou vegetariano, entendeu? E aí surge uma disputa aqui, aí nós vamos discutir, na consciência crística, o que a gente faz? Chega um irmão aqui e diz, olha, para mim, a gente serve a Deus, e nós temos que fazer o jejum de Daniel, é só comer legumes, é o jejum de Daniel. A gente não vai, eu não concordo que um crente fiel coma carne. Esse negócio de fazer churrasco, isso é para gaúcho, isso não é para cristão. Ele já está dizendo que os gaúchos nenhum serve a Deus. Você está entendendo? Ó, essa coisa aí eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. O que o Paulo diz? Que ele está fraquinho na fé. E você está como? Forte na fé. Daí como é que é para fazer com ele? Discutir? Não, meu irmão, tu está errado. As coisas não são desse jeito. Você precisa comer um boi inteiro para entender como é gostoso carne. Não, na consciência crística, eu o tolero. Eu o suporto. Eu respeito ele. Quem tem consciência crística não deve ir para o embate, para a contenda. Não deve ir para as disputas eloquentes de contendas que não levam a lugar nenhum. O que o Paulo está dizendo é, seja uma pessoa que frutifique espiritualidade. E como fruto do Espírito, tenha equilíbrio. Na palavra do fruto do Espírito em Gálatas, sobriedade. Seja sóbrio, equilibrado, temperado. Tenha temperança, equilíbrio. Olha só o que o Paulo está dizendo. Então, quem é são na fé, tem equilíbrio. E porque tem equilíbrio, não desequilibra sobre o fraco. Pelo contrário, se encurva para o fraco, é diferente. Se desequilibrar é perder a linha, é perder a estribeira, é desviar do caminho para a direita ou para a esquerda. Entendeu? Mas ter equilíbrio é ter a capacidade de, sem se desviar, se inclinar. Imagine uma palmeira, dia de vento forte, ventos de 70, 80 quilômetros por hora. As árvores rígidas não se encurvam e onde passa aquele vento elas caem, todas caem, não é? Mas a palmeira, ela se curva, o vento passa e ela está em pezinha novamente. Não é à toa que o salmista disse que o justo é como palmeira. O justo é como a palmeira, entendeu? Ele tem equilíbrio. Quando tu vê um justo encurvadinho para o lado de lá, é que ele está com compaixão do outro. É que ele está se exercitando na misericórdia. Ele se encurva, ele não desvia. Olha que coisa interessante. Então Paulo está dizendo, olha, um acredita que pode comer de tudo. Na consciência crística você pode emendar. Ele acredita que pode comer, ele acredita que pode beber, ele acredita que pode fazer o que quiser fazer, desde que ele não faça nada errado.
Entendeu? Desde que ele não pratique o mal, não é nem não faça errado, desde que ele não pratique o mal, de que ele não prejudique, nem a si mesmo, nem ao seu próximo. Ele pode fazer de tudo, o contexto é esse. Entendeu? O Paulo continua. Se o sujeito acredita que pode tudo, e tu acredita que não pode uma porção de coisa, por isso eu botei o tema aqui, cuida da tua vida, fica tu na tua. Entendeu? Tu acredita que não pode tomar vinho? Não toma, ora. Ah, mas aí eu não concordo que o irmão tome. Tu está cuidando da vida dele. E a recomendação é outra, cuida da tua vida. Entendeu? Cuida da tua vida. Aí tem o que dizer, eu não como carne de porco. Não como carne de porco, porque a carne de porco está lá no Antigo Testamento, que não é para comer, e vai fazer carne de porco aqui, eu não quero mais congregar nessa congregação, não é assim que eles fazem? Mas por que, irmão? Não, porque eles comem carne de porco. O Paulo diz, para com isso. Se tu és são na fé, não queres comer carne de porco, não come. Mas aí o Paulo, ele é tremendo, ele vai mais longe dentro desse conceito. Ele diz assim, o que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus recebeu por seu. É interessante, chega aquele cara que diz, olha, eu não quero comer carne de porco, porque eu quero agradar a Deus, e Deus diz, vem meu filho, vem. Deus não rejeita ninguém, né? Diz, vem meu filho, vem cá. E ele fica ali, servindo a Deus, alegre com Deus, todo contentão com Deus, né? Porque ele não come carne de porco e ele está agradando a Deus. O que o Paulo está dizendo, ele está mesmo. Ele está mesmo. Entendeu? E ele está são na fé porque ele está em defesa da sua conduta para com seu Deus. Mas então onde é que está o problema? O problema é que daqui a pouco eu me assento ali perto dele e eu peço lá uma picanha mal passada, entendeu? Temperadinha no sal grosso assim, tostadinha por fora, entende? O Charles está se lambendo lá já, entende? Fatia ela assim, ó, aí sai aquele suminho por dentro, ainda toca um limãozinho assim, e eu como, e quando eu vou levar na boca, ei, estás em pecado. Estás em pecado, porque Deus não aceita que come esse tipo de carne. O Paulo diz que daí o indivíduo faz um exercício de julgamento sobre o outro, sem entender que o outro agora, antes de botar aquela picanha na boca, ele olha para o céu e ele diz, Criador, obrigado pelas pastagens, pelas águas, obrigado, Senhor, pelo gado, o boizinho, entende, que Tu nos destes, e que morreu para que eu pudesse saborear essa proteína extraordinária que é a picanha. Ele deu graças a Deus. O Paulo disse, você está entendendo aqui que tem duas formas de cultuar a Deus? Uma, não comendo para agradar a Deus. E a outra, comendo por gratidão a Deus. A pergunta seria, quem está errado? Hein? Nenhum dos dois estão errados na prática da sua fé. Os dois estão saudáveis da sua fé. O que não come porque entende que não comendo agrada a Deus. E o que come porque entende que comendo com a gratidão no coração agrada a Deus. E onde é que está o problema então? O problema é quando um julga o outro. A doença da fé se dá quando o que come, olha para o que não come, diz, come aí, rapaz. Se tu não comer, é porque Jesus não vale nada para ti, Ele não santificou todos os alimentos. Se tu não queres comer, é porque a tua fé está ruim.
Aí esse passa a estar julgando esse. Quando eu exerço o juízo, eu tropecei no mandamento de Cristo que diz que a ninguém julgueis. Entendeu? Mas o Paulo, dentro do contexto, ele vai mais longe, versículo 4. Quem és tu? Por isso eu coloquei o tema, cuida da tua vida. Porque cuidar da minha própria vida é uma maneira de eu me enxergar. Entendeu? E aí ele diz assim, quem és tu? Só sabe quem é quem se enxerga. Eu penso que se nós formos fazer um exercício hoje à noite aqui, e eu perguntasse para cada um de vocês, fala de ti para mim. Quem és tu? Eu penso que muitos iam ficar embrulhados aqui para falar de si. Porque há uma dificuldade de falar de nós mesmos. Tem gente que a gente pede para ele falar dele, ele se deprecia. A gente pede para ele falar dele, ele fala de um monte de coisa que ele faz. E não tem nada a ver com ele, com o seu eu. Entendeu? Quem és tu? Eu construo casa, eu faço projetos, eu administro o porto, eu vendo roupa, eu faço... Não estou perguntando o que tu faz, eu estou perguntando quem é tu. Quem é tu? Que percepção tu tem de ti mesmo? Quanto tu conheces a ti mesmo? Eu posso afirmar para vocês que por experiência em lidar com as pessoas, a maioria não se conhece. A maioria não consegue falar de si. A maioria não consegue nem se descrever como ser. Você já parou para pensar nisso? Há uma dificuldade da pessoa falar de si mesmo. E por que tem essa dificuldade? Porque cuida mais do externo. Cuida mais, anda mais pelo caminho largo. Cuida mais das aparências. Cuida mais do supérfluo. Cuida mais das ilusões. Entendeu? Porque o que está para fora é tudo ilusão. Ilusão, ilusão, ilusão. Bota a roupagem do ego e ilude, né? Ilude. Tem gente que olha assim, que pessoa querida. Tem irmã, que uma porção de irmão tem inveja do marido dela. Entendeu? Porque eles olham, que mulher mais amável, que mulher mais querida. Mas é só até abrir a porta da casa. Ou do carro. Sai do restaurante, quando entrou dentro do carro, já está no seu particular. Daí dentro do seu particular, já fecha a porta do carro e já começa a soltar os seus venenos, entende? A jararaca se manifesta, se desenrola, ataca, entendeu? O marido, os irmãos, porque estão iludidos com a sua aparência. Eu tenho uma preocupação com quem fala muito maciozinho, assim, entende? Não tem umas pessoas que falam miudinho, eu não sei explicar, tem umas pessoas que falam bem miudinho, assim, entende? Eu conheci algumas pessoas dessas, é terrível, é um povo ruim esse povo, entendeu? Aí tu vê um mais grosseirão, que diz o que sente e tal, tu descobre que ele está mais despido do seu ego e está mais real a sua própria vida, entende? Então não se iluda não, porque tem muitos mascarados andando por aí, é preciso que nós tenhamos esse cuidado. Quem eu sou? Para que eu tenha uma noção de mim mesmo, porque como diz Paulo, quem és tu que julgas o servo alheio? Porque quando eu vou para uma contenda com meu irmão, isso pode... você não pode fazer assim. Eu acho que você está fora da palavra. Não, para mim, você já está no inferno.
Vocês nunca escutaram ninguém assim, não? Será que é só eu que já escutei essas coisas? Não, Paulo também. Há 2000 anos o Paulo já escreveu isso. Ele disse: quem és tu que julgas o servo alheio? Você já parou para pensar que na comunidade cristã ninguém é dono de ninguém? Ninguém deve ter o domínio sobre ninguém. Entendeu? Por que eu chego aqui e digo: irmão, deixa eu ser teu irmão, deixa, não me chama de pastor não. Porque a imagem do pastor, na atualidade, ela é uma imagem negativada, entende? E ela eleva o sujeito como alguém que tem comando, entende? Domínio sobre a congregação. E eu não quero nunca ser olhado como alguém que tem domínio sobre ninguém. Eu quero vir aqui e ser como Jesus. Tratar das palavras de vida, conversar das Escrituras, aperfeiçoar a consciência, desenvolver mais conhecimento para juntos nós crescermos em liberdade na presença do Senhor. É isso que eu quero. É isso que eu quero para nós. Então eu quero ser o irmão de vocês. É interessante porque eu já vi gente brigando para ser pastor. E eu venho aqui brigar para ser irmão. Deixa eu ser irmão de vocês. Não quero ser pastor coisa nenhuma. Entendeu? E também eu não quero que vocês me tenham assim como o mestre que sabe tudo. Não, eu estou conversando com vocês. Eu estou trazendo a lição, mas eu também estou tomando a lição. Por isso eu disse, nós vamos a uma palavra apostólica, e o apóstolo não sou eu, o apóstolo foi o Paulo, entendeu? Tudo que eu quero é que vocês venham comigo, porque eu tenho aprendido com Paulo, e eu gosto de viver a proposta do Cristo. Então o meu convite é, vamos seguir essa consciência crística, vamos agir na vida desta maneira, vamos proceder na vida dessa forma. Então, veja bem, quem és tu que julgas o servo alheio? Por que o servo alheio? Porque ninguém é servo de ninguém aqui nessa terra. Nenhum de nós é servo de nenhum. Nós não somos escravos de nenhum homem. Nenhum homem tem que nos dominar. Nenhum homem tem que controlar a nossa vida. Nenhum ser humano deve exercer domínio sobre a nossa alma. Irmão Adilson, mas e como é que fica a autoridade espiritual? A autoridade espiritual continua como autoridade espiritual. A autoridade espiritual não é um homem. A autoridade espiritual é Deus. Deus é a autoridade espiritual, ninguém mais. Se você não acredita em mim, é só ler o Eclesiastes. Só ler o Eclesiastes. O Salomão, com a sabedoria que Deus lhe deu, ele escreveu e disse: qual homem tem o domínio sobre o seu próprio espírito? Você não tem o domínio sobre o seu próprio espírito, eu não tenho sobre o meu próprio espírito. Qual de nós pode dizer assim: eu vou aguentar o meu espírito no corpo até eu fazer 150 anos? Você consegue? Não. Se eu e você não conseguimos dominar nem o nosso próprio espírito, como é que eu vou dominar o espírito dos outros? É uma tolice, entendeu? Então vem a autoridade espiritual, porque você tem que estar embaixo de cobertura, não é assim? Essa cobertura custa caro. Para você estar embaixo de cobertura, falaram isso para você já? Para você estar embaixo de cobertura, você já começa tendo que dar 10% do seu salário. Senão a cobertura sai. Bate um vendaval e tira o telhado todo. Aprenda para viver feliz. Entendeu? Tem homem nenhum que nos dá cobertura nenhuma. Quem é o homem para nos cobrir? Quem é o homem para nos proteger? Quem é o homem para nos socorrer? Quem é o homem para ser o nosso escudo? Cadê o homem que pode fazer, nos dar a bênção? Quem?
nós abençoamos em nome do Senhor, mas não porque o homem tem essa autoridade. A autoridade está no Senhor. Ele é a força. Ele tem todo o poder. Ele é poderoso para guardar a cada um de nós. Essa é a verdade. Com Ele está a força da vida. Para Ele, nós estamos em pé ou caímos. Mas é Ele que tem o domínio de tudo. Olha o que o Paulo vai continuar dizendo. Para o seu próprio Senhor, Ele está em pé ou cai. Mas estará firme. O Paulo tem uma esperança. Mas estará firme. Se nós soubermos tolerar o nosso irmão. Se nós soubermos compreender o nosso irmão. Se nós nos envergarmos diante da divergência. Ele diverge de nós. Ele acha que não pode comer. Eu acho que posso comer. Ele acha que não pode beber. Eu acho que pode beber. Ele acha que não pode ver televisão. Eu acho que pode ver televisão. Mas isso não vai atrapalhar o nosso relacionamento. Por que não vai atrapalhar o nosso relacionamento? Porque eu vou respeitar ele nas escolhas dele. Entendeu? E vou amá-lo com tudo aquilo que ele escolheu para ele. Certo? E vou abençoá-lo no sentido de socorrê-lo quando ele precisa com as coisas que eu tenho. Se ele tiver fome, eu vou dar de comer. Se ele tiver sede, eu vou dar de beber. Mas eu não quero andar com ele. Não, eu vou andar com ele. Eu vou andar com ele. E eu vou me envergar tanto que quando eu estiver com ele, eu como o que ele come. Ele só come verdura, Vou comer verdura, pronto. Ele só bebe água, eu vou tomar uma aguinha gelada com ele. Entendeu? Isso é amor. Isso é empatia. Isso é tolerância. Irmão Adilson, mas ele quer que eu não coma mais. Aí, eu simplesmente silencio, respeito ele. Quando ele se levantar e ir embora, o que vocês estão rindo? Eu só ia chamar a Gui. Bota um bife na frigideira aí, Gui, eu estou morto da fome. Entendeu? Mas nós vamos conviver junto. Ou seja, as nossas diferenças não devem nos afastar. Porque se as nossas diferenças nos afastarem, um dos dois lados está enfermo na fé. Eu só não consigo conviver com você se eu enfermei na fé. Se eu não enfermar na fé, eu consigo conviver com você. Se você não consegue conviver comigo, como alguns que fugiram dessa casa, quando a gente prendeu, amarrou e queimou no inferno o diabo, nós amarramos, prendemos ele, amarramos e jogamos no inferno. O que é o inferno? O lixão. Jogamos lá no lixão e tocamos fogo. E ele foi aniquilado. Entendeu? Teve uns que disseram, eu não venho mais aqui. Eles ainda olhavam nós como igreja, como uma grande parte ainda olha nós como igreja. Aí disse, eu não vou mais na igreja, amigos de Jesus. Um mandou, não era um e-mail, um zap desse tamanho assim, entende? Irmão Adilson, eu gosto muito de ti, mas eu não posso mais frequentar aí e tal. Eu disse, meu Deus, o que eu fiz para ele? Eu não me toquei, né? Depois fui descobrir, eu tinha tirado o diabo de estimação dele. Entendeu? O cara estava nervoso, porque agora ele não tinha mais a quem culpar. Porque tu tira o diabo
E a pessoa diz, poxa, mas então toda aquela nhaca que eu fiz fui eu mesmo, hein? O maior susto das pessoas é quando elas são confrontadas com a realidade e elas dizem, é verdade. A irmã Rosa chega assim, aquele dia que eu xinguei o Silvio, toquei a boca nele, era eu mesmo, não tinha diabo nenhum, não. Entendeu? O Davi olha para a Bruna, Bruna, quero te confessar uma coisa. Aquele dia que eu saí bufando aqui de casa, entendeu? E fiquei todo nervosão, tinha diabo, não era eu mesmo. E tu começa a avaliar, por isso, conhece a ti mesmo, te examina, entendeu? Cuida da tua própria vida, começa a te examinar, e tu vai descobrir que a coisa toda foi lá dentro mesmo. E puro ego, puro ego. Às vezes me irritei porque não tinha a comida que eu queria. Ou me irritei porque a Gui não trouxe o copo d'água gelado que eu pedi. Era só eu me levantar, a geladeira estava no lado. Entendeu? Tem Satanás maior do que esse? Não tem não. Entendeu? Então, teve gente que foi embora, porque não, essa verdade eu não suporto. Mas isso não é novidade para mim, porque Jesus, eles também abandonaram. Entendeu? Teve um dia que Jesus ficou pregando, só sobrou os 12. Eu não sei quantos tinha naquele dia, mas vou dizer que tinha esse número aqui. Já pensou eu aqui falando, de repente um levanta e vai embora. Outro levanta e vai embora. Outro levanta. Ali no portão começa uma reunião nova, a reunião da capetada, entende? Um olha para o outro e diz, não dá para suportar o que ele está falando. O que ele está dizendo eu não suporto. Não, olha, ele está doido, ele está pirado. Ó, vão chamar a família dele para botar uma camisa de força e levar ele para a colônia Santana, em Florianópolis, entende? Fizeram isso com Jesus? Vocês já leram no Evangelho que fizeram isso com Jesus? Ele falando, e aí foi um embora, foi outro embora, e dizia assim, o Evangelho escreveu, e que dizia assim, é muito duro esse sermão, quem pode ouvir? Entende? Foram rejeitando. E o de prender ele, os irmãos dele, veio a mãe dele, sabe, está aí, os teus irmãos, a tua mãe, e os teus irmãos e tuas irmãs, eles, quem é minha mãe? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quem são minhas irmãs? Mas vocês sabem por que ele falou assim? O evangelista depois vai dizer ali embaixo, ele diz assim, porque foram lá para levar ele para casa, porque achavam que ele estava fora de si. Achavam que ele estava doido. Está loucão Jesus. Fumou um breu. Deu uma cheirada na coca. Entendeu? Ficou doidão, vamos prender, vamos levar ele para casa. Aí ele está cá, está discernindo tudo, né? Ele que discernia todas as coisas, a sua espiritualidade altíssima, tinha percepção das coisas longe, entendeu? Tinha percepção das coisas lá adiante. Ele está aqui, ele está conectado. Vocês estão pensando que eu estou doido? Quando você está aqui, a tua mãe, teus irmãos, tuas irmãs, diz, quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Quem são minhas irmãs? São todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Pronto, não abriu caminho para eles, não puderam prender ele. Prender, que eu digo, não puderam levá-lo, arrastá-lo, porque a multidão não deixava passar. Você entende? Ei, tem cuidado de ti, porque o servo do Senhor tem o cuidado do próprio Senhor. Você não precisa ficar cuidando da vida do outro. Entendeu? Eu conheço alguns irmãos que vêm com carinho, com amor, mas vem, irmão Adilson, eu acho que tu devia trazer um ensino assim e assim. Eu disse, por quê? Estás precisando? Não, é que eu acho que tem um grupo de irmãos que precisa ouvir isso. Eu disse, cuida da tua vida. Eu falo, cuida da tua vida. Irmão Adilson, o irmão não acha que o irmão devia falar assim, de um jeitinho mais ameno? Eu disse, por quê? Está doendo em ti? Não, mas é que tem alguns, né, irmão?
Eu disse, cuida da tua vida. O irmão Paulo está dando conselho que na consciência crística, cada um de nós cuida da sua própria vida. E na consciência crística, todos, cada um de nós deve tolerar o outro. Que na consciência crística não deve ter discussão, contenda, intriga, confusão, mas que nós devemos respeitar uns aos outros. Afinal, a reunião de todos que são cristãos é uma somatória de cultura, de índoles, de educação, é uma somatória de liberdades que emanaram das famílias de toda uma localidade. Entendeu? Por isso, um crê que pode comer de tudo, enquanto o outro se protege comendo só verdura. Por isso, um acha que pode ir à praia e o outro pensa que praia não é para cristão. Por isso, há tanta divergência de opinião. E o que a gente faz com as divergências de opinião? Tolera, respeita. E a escola do Cristo diz, então cada um viva da forma que se encaixar melhor. Cada um sirva a Deus dentro daquele padrão que para si é melhor. Por isso, concluo no ensino de hoje, que a hora voou, cuide da tua própria vida. Cuide de você. E aos seus irmãos, tolere. Concordam? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Não? Alguma dificuldade vocês acham que existe para colocar isso em prática? Não. Nenhuma. Então, para praticar isso, o que falta? O que falta para levar isso para a prática? Não sabem? Querer. Querer. Eu concordo que isto está certo. Eu concordo que essa é realmente a consciência crística. Eu concordo que devo cuidar de mim, da minha própria vida. Eu concordo que devo tolerar o meu próximo. Eu concordo que o Paulo está falando iluminadíssimo pelo Evangelho de Jesus. Então, o que falta para eu praticar isso? Querer. Querer. Agora, se não querer, não pratica nunca mesmo. Entendeu? Então, entendendo que agora não depende de mim, depende de você para você mesmo. E de mim para mim mesmo, não depende de mim a sua prática. A sua depende de você e a minha depende de mim. Eu testifico para vocês. Eu quero praticar isso. Eu desejo praticar isso. E para praticar esse evangelho, transformar essa, eu vou chamar de aula aqui, tá? Essa aula, porque é uma aula. Aqui não é uma pregação proselitista que eu quero convencer você pela eloquência da pregação. Aqui é aula, é explicadinho. Se fosse, vamos falar da mesa do Senhor, então eu servi carne moída hoje aqui. Entendeu? Carne moída, bem moidinha, para você não quebrar o dentinho quando mastigar. E pode comer que não tem ossinho não, é pura carne de Cristo. O corpo de Cristo foi servido a você nessa noite. Alimente-se dele. Vão agradecer ao Senhor?